Dos amigos da Rádio Litoral, nossa Tubarão Laguna. Muito bom dia a todos os nossos amigos e amigas da Murel. Sempre é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, discutindo as pautas importantes da nossa região. Tá bom. Aí na simpatia da Deise. E eu já quero dizer, hoje nós vamos estar apertando aqui, porque tem uma movimentação e uma cobrança muito forte aqui na região para a candidatura, uma pré-candidatura da Deise para candidata federal. Hoje ela vai dizer aqui para nós se vai ou não vai, quando vai fazer esse lançamento. Né? Foi muito cobrado pela cúpula estadual, né, de ter a participação dela nesse pleito eleitoral. E a gente sempre traz aqui os pré-candidatos, e ainda não tínhamos trazido a Deise, em função de que nós tínhamos ainda a certeza, mas se ela nos confirmar hoje, e que vai de repente ter o seu lançamento, aí nós vamos fazer um resenha eleitoral, que é nos sábados, de 2 horas de programação, para falar só sobre o candidato. Porque aqui a gente tem uma pauta de que as pessoas escutem, né, os deputados atuais que estão para a reeleição e aqueles que são novos, também para conhecer o perfil. Porque lá no dia 4 de outubro você tem que votar, né? E se você vai votar, tem que votar, né, de uma forma correta. Então a gente dá a oportunidade de conhecer os pré-candidatos para poder você fazer o seu voto correto. Porque depois tem que esperar 4 anos, gente. O voto é assim, tu não acerta nele, tu paga a conta por 4 anos. Vamos falar um pouquinho, Deise, sobre a visita do pré-candidato, né, o ex-prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que esteve aqui visitando Laguna, né, um evento feito lá no Yacht Clube, com a participação de muita gente, muito concorrido, e com as lideranças. Eu queria que tu fizesse um comentário, porque tu, como presidente local, né, do PSD, fez toda a preparação e recebeu a comitiva, né, nessa visita, que é importante, né, um pré-candidato ao governo do estado na cidade de Laguna. Pois então, muito, muito importante, né, que os pré-candidatos ao governo do estado realmente saibam das nossas reivindicações. Nós fomos chamados, como tu bem disseste, sou presidente, né, estou presidente do PSD em Laguna, e com certeza teria que passar pela Terra Juliana nesse roteiro do Sul. Então, nós tínhamos pouco tempo, até porque a agenda do pré-candidato, né, e dos demais da majoritária é muito concorrida, e também a gente tem que aproveitar ao máximo esse tempo na cidade para passar, Tancredo, as nossas reivindicações, as nossas necessidades. Então, a gente priorizou primeiro a imprensa, às 10 da manhã, na Rádio Difusora, teve coletiva com a imprensa, em Laguna, todos os meios de comunicação foram convidados, e aí teve debate, teve a roda lá de entrevistas até meio-dia. Então, foi das 10 a meio-dia, os candidatos estiveram à disposição. Mais importante, né, a participação do João nas dúvidas, as intenções de Laguna, ele respondeu todas as nossas questões. Em seguida, nós fomos até o IAT, onde a gente teve uma reunião política e também com várias entidades, como bem disseste. Estávamos muito privilegiados, a gente buscou muito essa força política. Pessoas também foram convidadas de forma geral, presidentes dos partidos, principalmente dos partidos que estão conosco nessa coligação. Após, a gente teve o almoço e levamos os candidatos, os pré-candidatos, a conhecer as nossas mazelas. E a principal, a gente sabe que é o derrocamento do canal da Barra. Nós levamos o João foi de lancha com a gente. Foi embarcado o homem? Foi embarcado. Levamos o homem embarcado até realmente o problema das pedras, do derrocamento ali do canal dos Moles. E também, em seguida, o Porto de Laguna. Ele já conhecia a realidade, a necessidade da ponte do Pontal, mais conhecida como a ponte que vai ser esse nome, Giuseppe Garibaldi, e o ex-governador Moisés também participou, estava junto com a gente na lancha, o ex-governador Pinho Moreira também, Vonei Weber, e eu estávamos, e também o ex-prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. Não conseguimos colocar todas as pessoas que estavam ali no evento, né, na lancha, mas tinha mais 2 à disposição, caso quisessem também estar conosco. E aí ele também conheceu a realidade do porto por água, até porque nós pedimos uma audiência, uma abertura do Porto de Laguna à SCPA. E até ontem, até hoje, nós não recebemos a resposta. Se eles deixariam, né, que a gente fizesse essa entrada no porto e conhecesse a realidade via números. E disseram que nos deixariam as portas abertas. Eu liguei também a Imbituba e ao Cristiano,
que é o responsável hoje pela SCPA, e nós não obtivemos resposta. Mas sem problema nenhum, até porque nós conhecemos a realidade, e o João esteve com a gente durante esse percurso. Após, nós tivemos uma reunião lá no hospital, onde toda a comitiva do hospital, os funcionários, a parte da diretoria, estavam para apresentar um histórico do hospital, um vídeo institucional, as demandas e os números do hospital. Foi muito maravilhosa essa explanação. Conhecemos também a realidade do hospital, as alas que precisam, né, de reforma. Eu já conhecia, mas claro que a gente vai puxar os candidatos, pré-candidatos, para conhecerem as nossas necessidades. E, em seguida, nós fomos nas 2 bandas centenárias de Laguna. Nós fomos na União dos Artistas e depois a gente foi na Carlos Gomes. Na União dos Artistas, nós fomos recebidos pelas crianças que estavam, né, fazendo ali a sua parte musical, estudando, treinando, nos presentearam com várias músicas importantes. E também eles conheceram a realidade, eu já conhecia. A realidade, o que é custoso a mantença dessas bandas que prestam um trabalho para a Laguna maravilhoso, para toda a região. E depois nós fomos também na Carlos Gomes, onde fomos recebidos por toda a comitiva também da diretoria, os músicos da Carlos Gomes. E aí encerramos o tour em Laguna e depois eles foram a Ibituba, que já existia agenda programada. Bom, essa movimentação não só movimentou o PSD de Laguna, mas também da região ali dos lagos, né? Do envolvimento de muita gente, lideranças, né, do sul do estado, ex-prefeitos, enfim, toda uma movimentação política que também, com líderes políticos, né? E que, como você falou, depois de um almoço político, né, lá no IAT, e teve lá umas resenhas, né? E nessas resenhas, um dos assuntos que pautou lá foi a sua pré-candidatura de deputada federal, que, aliás, tem sido cobrado pelo partido, né, o líder maior do sul do estado, o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, o Heron, tem cobrado muito a sua participação, né, como pré-candidata a deputada federal. Isso é verdadeiro? Tem sentido? Vai acontecer? Como vai ser isso? Tancredo, nós temos que ocupar os nossos espaços em direito admitidos. A região sul, principalmente a Murel, ela precisa ocupar os seus espaços. Então eu, que milito na parte política, como outros agentes também, a gente sempre vai a Brasília buscar recurso, pedir que um deputado, uma deputada olhe especificamente para o nosso problema, e muitas das vezes passa despercebido, porque não é a base eleitoral do pré-candidato, do candidato, do deputado, da deputada já eleito. E a gente sempre com PIDs na mão. Essa é uma realidade terrível. Então, enquanto para outras regiões recebe milhões de reais de investimento, abertura política, porque não é só o recurso que é necessário. A abertura política, muitas vezes, ela faz um trabalho muito melhor. É a iniciativa parlamentar num voto na Câmara Alta, seja também na Assembleia Legislativa, o direcionamento, no caso das bandas de Laguna, o direcionamento numa lei estadual para que haja uma mantença fixa das bandas, sem precisar sempre de depender daquela emenda parlamentar que vai para a prefeitura e demora horrores para realmente vir para a entidade. E a gente, como agente político, passa muitas vezes, sempre, na verdade, na maioria das vezes, esse trabalho de não conseguir para a nossa região esse recurso tão necessário, essa força política. Eu reclamo tanto, nós reclamamos tanto, que falta representação na nossa Murel, seja de deputados estaduais e deputados federais. Nós conversávamos há pouco, a ANREC, ela tem 20 mil habitantes, menos do que a nossa região, a nossa macro-região da Murel. Quantos deputados federais nós temos? Me fala algum, meu Deus do céu, de qualquer partido. Nós não temos representação. As mesmas pautas de 30 anos atrás, nós estamos batendo ainda. Falei no derrocamento do Moles, que é a retirada das pedras do canal. A gente fala do Rio Tubarão, que é um grande problema na nossa região, que tem que ser resolvido. Só se pensa na época de vir um El Niño e aí vai essas questões climáticas. Mas agora, nessa hora, as pessoas meio que se intimidam.
eu não sou pré-candidato, não sou pré-candidata, não existe força política, um vereador vai trabalhar para o fulano, vai ter voto para alguém de fora. Então, para responder a tua pergunta, sim, a minha resposta foi sim ao meu partido. Eu sou pré-candidata à nossa região, para a nossa região da Muriel, a deputada federal pelo PSD. Acredito que candidatura mulher na nossa região, a federal, pela região dos Lagos, pelo que eu tenho conhecimento, por enquanto, só eu que tenho. Talvez, tomara que tenhamos mais mulheres no pleito, necessário realmente a representação feminina, mas sou, sim, pré-candidata para que a gente busque resolver, tomara que já nessa legislatura que a gente obtenha êxito, muitos desses problemas que eu citei, que a gente tem essa força política focada, vocacionada para a nossa região. A gente fala aqui, que eu já tive a oportunidade de conversar contigo diversas vezes sobre o turismo nosso regional, a interligação dos nossos municípios, a gente tem a duplicação da SC370, nós temos tantas coisas, que vocês podem ter certeza que passa despercebido por esses representantes que buscam um voto alheio na nossa região. Eles não têm base na nossa região. Então, sou sim, levantando a bandeira da nossa região. É bairrismo. Se a nossa região, a nossa Muriel, pensar bem, nós temos vários pré-candidatos daqui, e eu sou pré-candidata para buscar também esse apoio, não só dos partidos que integram a nossa coligação, Tancredo, como também das pessoas que são apartidárias, que as pessoas que amam realmente a nossa região e querem um resultado positivo. Deise, tu tens uma carreira, né? Tu primeiro vereadora, 4 anos, depois candidata a prefeita, né? Conhece o legislativo, teve que estudar o executivo, e isso dá uma preparação, né, para ti ir para um embate desse de uma cadeira na Câmara Federal. O importante que quando tu fosse vereadora, melhor, tu tinha um trabalho muito pautado nas comunidades. E quando candidata a prefeita, tu levantou os problemas da cidade que são associados a problemas também que são oriundos. Por exemplo, o Rio Tubarão, ele não para aqui em Tubarão, ele vai dar lá em Laguna, né? O complexo lagunar, ele não envolve só o município de Laguna, ele envolve Imbituba, Pescaria, Imaruí, né, Garopaba, aquela parte ali de Jaguaruna, que é uma parte, todo esse complexo. Então, tu também está inserida nessa questão regional, né? O que é que isso pode somar para ti como uma pré-candidata? Na verdade, eu falei já que uma das pautas e as principais que eu quero realmente trazer em discussão, né, nesse processo agora né, campanha, e depois na campanha eleitoral, a nossa região dos Lagos. A gente tem muitos, né, deputados, deputadas que buscam, e é necessário, as pavimentação asfáltica, as duplicações que realmente são necessárias. Só que estamos esquecendo, no geral, e não falo só da região dos Lagos, das questões hídricas, as questões hídricas do nosso estado, que é tão rico nessas questões, e não existe manutenção. Se tu fores verificar quando nós tivemos as últimas dragagens, quando que nós temos realmente um procedimento correto ao longo do tempo para que elas aconteçam, para que o desassoreamento aconteça. Porque quando a gente fala isso, a gente está falando no sustento do pescador, a gente está falando no turismo, a gente está falando no meio ambiente, a gente está falando em vida, que vai também ser usufruído na saúde da população. É um complexo, né? Então, quando a gente fala o complexo lagunar, como tu bem disseste, são muitos municípios que são envolvidos. Então, as pautas que eu vou levantar, Luiz Tancredo, da nossa região, as principais são os nossos problemas seculares, eu até digo que não são de décadas, mas é muito tempo, que são os nossos problemas hídricos. Eu quero trabalhar muito isso, a questão da poluição também, que acontece todos os dias na nossa lagoa, que está morrendo nas nossas, né, lagoas, nos nossos rios, e a gente trabalhar, inclusive, que haja valores para isso. Nós, como tu bem disseste, a gente tem um pouco de conhecimento do executivo, legislativo, e nós temos a maior sumidade mundial na questão hídrica, Holanda, é o país, Holanda. Holanda, Japão também,
está muito à frente nesses processos em projetos hídricos, e nós temos, inclusive, como buscar custeio de projetos que visem realmente isso que eu estou falando, de desassoreamento, limpeza, a questão também de defesa civil. Só que quem é que está buscando isso, Tancredo? Não é interesse, porque isso dá trabalho. E aí, assim, outros deputados buscam outras pautas, e está tudo certo. Receberam os votos da população para defender outras pautas. As minhas pautas, como eu falei, necessárias nessa pré-campanha, será realmente essa discussão, que a gente tem como buscar, devemos buscar. Se fala tanto, né, do nosso lindo processo chamado Pesca com auxílio do Boto Pescador de Laguna. Eu, inclusive, dei um quadro da pesca com auxílio do Boto para o nosso pré-candidato ao governo, João Rodrigues. E é realmente patrimônio imaterial do Brasil, quiçá mundial, que a gente recebe sempre agências de imprensa do mundo todo para noticiar esse fenômeno, né? Uma grandeza, uma magnitude realmente mundial. E o que está se fazendo para preservar a vida do boto e do pescador? O que se está fazendo realmente para manter a vida nas nossas lagoas? Qual é o processo que está sendo efetivado? Não existe. Eu vou te dizer mais, tá? Quando eu estava vereadora, nós conseguimos, com a ajuda do senador hoje, antes ele era secretário, o Jorge Seife, é secretário da Pesca, colocar na rubrica federal, porque não existia na rubrica federal a possibilidade de emenda parlamentar para a questão de desassoreamento. As pessoas, às vezes, não sabem. A gente conseguiu, eu levei essa pauta. Brigamos lá em Brasília, a gente conseguiu, lá no final do governo Bolsonaro, colocar essa rubrica. Então, hoje já é possível o parlamentar que envia emenda para a saúde, emenda para a infraestrutura, são R$1 milhão para fazer tal pavimentação. Ele pode sim, ela pode sim enviar nessa rubrica que já existe hoje, e não existia, específica para desassoreamento. E aí a gente tem desassoreamento e tem as outras complementares. Isso não existia, não tinha nem como mandar. O parlamentar não conseguia mandar antes. Olha que absurdo. E ninguém tratava disso. Então, a minha vontade mesmo de concorrer a esse pleito é levantar esses problemas com bastante humildade na causa, buscar realmente quem conhece. A gente conhece do nosso dia a dia, mas eu digo tecnicamente. Aí a gente fala em universidades, a gente verifica quem são os atores que mais conhecem para nos trazerem um resultado melhor, inclusive com os agentes políticos de toda a nossa região. Porque não é o Rio Tubarão, somente Tubarão, que vai desembocar em Laguna. A gente fala toda a serra, né? Toda a serra que vai descendo, que vai desembocar em Laguna, que vai desembocar no nosso oceano. Então, o interesse realmente é regional. Passa aqui, pega Lauro Miller, Orleans, Braço do Norte, São Ludgero, vem descendo, né? Pedras Grandes. Mas nós temos aqui em Tubarão o CONSET, que é o Conselho das Entidades de Tubarão, formada por 14 entidades de classe, e que eles estão desenvolvendo uma movimentação pelo voto pela região da Muriel. E não é para fechar, porque ninguém pode fechar as portas para os demais candidatos virem aqui buscar os seus votos, mas de conscientizar a população da importância do voto pela região. Né? Aquilo que tu falou inicialmente ali, né, hoje Criciúma ali com 4 federais, né, eleitos e estão buscando as suas reeleições, e nós não temos ninguém aqui na região da Muriel. A diferença lá é de 20 e poucos mil votos, né, da região da ANREC com a região da Muriel. Então, vão ser feitos, vão ser startadas reuniões, movimentação, apresentação, né, dos pré-candidatos. A importância, né, desse conselho de entidades, né, de Tubarão, né, capitaneada pela CIT, pelo CDL, que faz essa formatação, né, de trabalho, já foi feito na eleição passada, para poder direcionar o voto para os candidatos da região. Positivo isso, né? Muito positivo, necessário. A gente tem que ser bairrista. Nós somos pelas nossas causas, mas às vezes a gente se desloca. No geral, que está acontecendo muita coisa a nível nacional, né? Todos os dias a imprensa está noticiando muitas coisas, e a gente às vezes faz o voto somente pensando no partido,
somente pensando em situações bem feitas na mídia e esquece realmente, como tu disseste, de conhecer o candidato, a candidata, de conhecer quais são os anseios, o que realmente tem de conhecimento, o que pode abrir de portas para a nossa região, o que vai melhorar aquele parlamentar estando lá eleito no nosso dia a dia. Esse link não é feito. Esse link não estava sendo feito nessas últimas eleições, porque tu podes bem saber, a gente, né, verifica aí no nosso dia a dia, o que foi que veio de retorno positivo num espaço aí que permitisse os nossos municípios dizerem, olha, tal parlamentar veio e trouxe tal recurso que beneficiou Laguna, São Ligério, Braço do Norte, que deu um plus na nossa economia. Nós não tivemos, nós não temos. E quando a gente tem que buscar esse apoio, Tancredo, tu como também político, sabes o quanto é difícil. A gente bate, tem uns que fazem cara feia, tem uns que não vêm nas nossas pautas. Infelizmente, o que acontece? Nós temos um exemplo grande agora da APA da Baleia Franca, que também pega toda a nossa região, é uma questão ambiental séria, que tem que ser resolvida, e que são poucos os parlamentares que estão buscando a resolução desse grande problema. A gente tem, na região de Laguna também, é uma questão que é necessária, tanto que a gente já falou para o nosso pré-candidato João, caso ele seja eleito, né? Então, a ponte do Pontal, a ponte Giuseppe Garibaldi, é uma questão que não é só Laguna, ela liga toda uma região, é uma questão de economia. Então, a gente precisa que isso aconteça e não somente se verificar, vai ser o Estado que vai custear ou vai ser o governo federal? Ou vão ser ambos os entes da federação? Porque a gente tem que buscar isso, Tancredo, a gente tem que buscar os recursos para a nossa região. Nós não podemos perdê-los por qualquer questão política que seja. Então, os recursos são do povo e tem que retornar para o povo. E para o nosso sul, realmente, a gente precisa e precisa muito. Bom, a gente agradece a sua participação. Nós, agora, com a sua oficialização de pré-candidatura de deputada federal, nós vamos ver, a gente tem uma agenda aqui, até as convenções, para encaixar um sábado, que é das 10 ao meio-dia, são 2 horas de conversação, né? E tem também direito de trazer os teus convidados aqui, as lideranças, quem você achar interessante, para justamente o nosso ouvinte e quem nos assiste também, pelo nosso aplicativo e pelas nossas redes aqui da Rádio Litoral, pelas redes sociais, você vai estar trazendo, né, as boas informações, as suas propostas, e aí assim a gente vai estar conversando detalhadamente. Agora 8 horas e 39 minutos, nós lhe agradecemos, Deise. Daiana Xavier Cardoso, a Deise Cardoso. O nome é grande, o nome é grande. Nome de princesa, né? A Deise Cardoso, que está aqui conosco no dia de hoje. Muito obrigado por estar aqui, né? Porque é importante a gente conhecer, primeiro para saber qual foi a agenda ali, né, do pré-candidato ao governo do estado, João Rodrigues, esteve em Laguna, né, com todas as lideranças políticas, e também dessa boa informação que você coloca para nós aqui, se colocando à disposição do PSD como pré-candidata a deputada federal. Agora 8 horas e 40 minutos, a gente deixa os microfones da Rádio Litoral para as considerações finais. Tancredo, Ian, todos os amigos da Rádio Litoral, muito obrigada mais uma vez. Sempre um prazer estar com vocês. E me sigam nas redes sociais para saber mais um pouco do nosso trabalho e das nossas intenções. Muito obrigada, ótimo dia. Bom. 8 horas e 40 minutos.